Ok, gente. Vamos completar então o exame da teoria da herança de caracteres contínuos proposta por Fisher. Falando agora do conceito de herdabilidade, que é como a gente vai medir a força dessa herança, e vamos olhar também para a implicação evolutiva disso, ou seja, como a herdabilidade se relaciona à evolução fenotípica. Então a gente vai definir a herdabilidade como a proporção da variação total que contribui para a semelhança entre pais e filhos. Em outras palavras, é a proporção da variação fenotípica total que é genética aditiva, ou seja, que representa a variação nos valores de acasalamento. Então a herdabilidade no sentido estrito, ela vai ser representada por esse símbolo aqui, h ao quadrado, e ela nada mais é do que uma proporção de variâncias. A variância fenotípica total no denominador e a variância nos valores de acasalamento, a variância nos efeitos médios dos alelos no numerador. A herdabilidade, portanto, é uma proporção. Ela vai se aproximar de zero quando a variação fenotípica não for devida à variação nos valores de acasalamento, ou seja, variação ambiental, variação de dominância, variação epistática, contribuem para a variação fenotípica, mas a variação no valor de acasalamento não. Por outro lado, ela vai se aproximar de 1 quando a maior parte da variação fenotípica for devida à variação nos valores de acasalamento. Ou seja, quando os filhos forem muito parecidos com os pais. Tudo lindo e maravilhoso. Mas e aí? Como é que a gente mede isso? Lembra que a gente está construindo uma teoria baseada em efeito médios de alelo e valores de acasalamento. Sendo que os genótipos, naquela época do Fischer, há 100 anos atrás, não eram conhecidos. O que você conseguia medir era o valor de acasalamento. Ora, está faltando um pedacinho nesse quebra-cabeças da teoria que o Fischer propôs. A semelhança por parentesco ela é dada por uma expectativa mendeliana muito clara. Um pai passa metade dos genes dos filhos, a outra metade vem da mãe. Logo, um pai não passa diretamente os seus efeitos de dominância, concorda? Se eu sou azão azinho, a minha filha ou herdou o azão ou ela herdou o azinho. Ela não herdou o genótipo completo que manifesta a dominância, o azão junto com o azinho. Vai depender do que veio da mãe. Tá claro, moçada? E essa expectativa mendeliana vem diretamente das leis de Mendel. A gente viu naqueles experimentos de Nilsson L. e do East que a variação contínua ela é produzida pela segregação de alelos em vários loci se comportando de maneira mendeliana. Portanto, por herança mendeliana simples, a gente esperaria, por exemplo, que a covariação entre pais e filhos medisse metade da variação do valor de acasalamento. Isso porque um pai está passando apenas metade dos seus genes, dos efeitos médios dos alelos que ele carrega, para os filhos. A outra metade vindo do outro progenitor. Então, se a gente olhar para a variação nos valores de acasalamento e variação de dominância, essa tabelinha nos dá as expectativas mendelianas para vários tipos de relacionamento de parentesco. E vocês estão vendo aqui que entre pais e filhos, metade da variação dos valores de acasalamento está sendo estimado pela covariação de pais e filhos. Ora, o que quer dizer a covariação entre pais e filhos? Quer dizer que eu estou pegando a altura dos pais e a altura dos filhos, e eu estou considerando isso como caráter X e como caráter Y. Tá claro? A altura nos pais é um caráter, a altura nos filhos é o outro caráter. Tá? Ora, a gente já viu a fórmula da covariância. Bacana. Então a covariância vai ser dada pelos desvios de cada indivíduo em relação à média no X, que no caso são os pais, e os desvios
da prole daquele indivíduo, dos filhos, nesse caso, em relação à média do y. Tudo bem, moçada? E aí vocês estão vendo aqui as expectativas mendelianas para vários tipos de relacionamento. Eu vou focar no curso apenas aqui, ó, em covariância entre pais e filhos, tá? Porque essa é a forma mais simples da gente estimar a herdabilidade. Ora, como é que a gente vai estimar a herdabilidade? A gente vai fazer uma regressão entre a média do casal, dos pais, e a média dos filhos. Ora, qual é a fórmula da herdabilidade, gente? A herdabilidade é igual à variação nos valores de acasalamento dividido pela variação fenotípica, certo? Se a média dos pais está no x e a média dos filhos está no y, a inclinação dessa reta de regressão, a gente já viu em aulas passadas, ela é igual ao que? A covariação ah, no, no numerador e a variância do x no denominador. Tudo bem? Ora, a covariância entre x e y nesse caso vai me estimar metade da variação nos valores de acasalamento, por definição, tá bom? Isso vem de Mendel diretamente. Então esse numerador aqui, na verdade, está me estimando metade da variação dos valores de acasalamento. Por outro lado, se eu peguei o valor da altura do pai e o valor da altura da mãe e dividi por 2, isso significa que eu dividi a variação fenotípica da variável x, o denominador, por 2. Tá claro? Então, na verdade, isso daqui está me dando metade da variação fenotípica total. Ora, se eu tenho 1 meio de VA da variação aditiva no numerador e 1 meio de VP no denominador, quando eu faço a regressão, isso significa que a inclinação dessa reta de regressão é equivalente à própria herdabilidade. Esse é o método mais direto da gente estimar a herdabilidade, mas lembrem-se que ela pode ser estimada usando a informação de qualquer tipo de grau de parentesco. Na prática, hoje em dia, ela é feita usando toda a informação da estrutura familiar. Então, meio-irmão, irmão completo, primos, primos em segundo grau, pai, avô, tudo isso pode ser colocado em um modelo onde você vai ponderar a informação fenotípica pelo grau de relacionamento genealógico. Então, a semelhança por parentesco entra diretamente na conta, tá? Mas a gente vai se ater a esse caso mais simples, o caso da regressão da média dos filhos sobre a média dos pais. E aqui vocês estão vendo um exemplo disso para uma população de tentilhões das Ilhas Galápagos, que a gente vai ver daqui a uma ou duas aulas, mensurados para a altura do bico, tá? Vocês têm aqui a altura do bico em milímetro no eixo do y, dos filhos, e vocês têm a altura do bico dos pais, da média dos pais, do casal, do pai e da mãe, no eixo do x. E a reta de regressão está apresentada para o ano de 1976 e para o ano de 1978. E vocês estão vendo que tem um relacionamento consistente entre o fenótipo médio dos pais e o fenótipo médio dos filhos. Em outras palavras, pais com bicos pequenos deixam filhos com bicos pequenos, e pais com bicos grandes deixam filhos com bicos grandes. E isso ocorre nos 2 anos, a inclinação dessa reta de regressão é mais ou menos a mesma, indicando que tem um relacionamento consistente entre o fenótipo dos pais e o fenótipo dos filhos. Tem transmissão de valor de uma geração para outra. Os filhos se assemelham aos pais. E esse é o significado último, do ponto de vista genético, da herdabilidade. A herdabilidade, por ser uma proporção, ela vai te dizer se os filhos são ou não parecidos com os pais. Olha essas duas situações. Na situação de cima, a herdabilidade está se aproximando de 1. Por que ele está se aproximando de 1? Porque as observações que correspondem às famílias, ao valor médio dos pais e ao valor médio dos filhos, estão praticamente caindo em cima da reta de regressão. Quanto maior o valor
do fenótipo médio dos pais, maior o valor da prole produzida. Quanto menor o valor médio dos pais, menor o valor dos filhos produzidos. Tem um relacionamento super consistente entre o fenótipo dos pais e o fenótipo dos filhos, indicando que a herdabilidade, que a variação nos valores de acasalamento, responde pela maior parte da variação fenotípica observada. Tá claro, gente? Por outro lado, quando a herdabilidade se aproxima de zero, o que isso quer dizer? Tem variação fenotípica? Claramente tem. Eu tenho pais pequenos e eu tenho pais grandes, tá claro? E eu tenho filhos pequenos e eu tenho filhos grandes. Só que não tem nenhum relacionamento consistente entre o fenótipo médio dos pais e o fenótipo médio dos filhos. Olha lá, pais grandes produzem filhos pequenos e filhos grandes, mais ou menos na mesma proporção. Pais pequenos produzem filhos pequenos e filhos grandes, também mais ou menos na mesma proporção. Quando a gente faz a regressão do fenótipo dos filhos sobre o fenótipo dos pais, a inclinação dessa reta de regressão se aproxima de zero. Nessa situação, o que está acontecendo? A variação fenotípica está sendo devida a outras causas, que não a variação no efeito médio dos alelos, nos valores de acasalamento. Então repara que Fischer bolou uma teoria para explicar a herança de caracteres contínuos baseado em dois conceitos: efeito médio de um alelo e valor de acasalamento. E ele usou a herança mendeliana, como já estava demonstrado nos experimentos da época da redescoberta da lei de Mendel, para bolar uma teoria onde você fazia a junção entre as gerações, a transmissão da informação de valor de uma geração para outra. Você tem uma expectativa mendeliana muito clara. Quando essa herdabilidade se aproxima de zero, os filhos não são parecidos com os pais. Quando essa herdabilidade se aproxima de 1, os filhos são parecidos com os pais. E aqui, só para ilustrar isso, 3 situações. Uma situação de herdabilidade próxima de zero, uma situação de herdabilidade intermediária, em torno de 0,5, e uma herdabilidade em torno de 1. Vocês estão vendo como aqui o relacionamento é consistente entre o fenótipo dos pais e filhos, como aqui é mais ou menos, e como aqui é absolutamente inconsistente. Tá claro? E aqui um exemplo típico de experimento feito em sala de aula, que vocês vão fazer, com a altura média dos filhos e a altura média dos pais, numa população de estudantes, e a inclinação da reta de regressão é em torno de 0,84, indicando que os pais mais altos deixam filhos mais altos, e os pais mais baixos deixam filhos mais baixos. No geral, tá claro? Tem um relacionamento consistente. Não é perfeito, mas é consistente. Tudo bem, gente? Só falta uma coisa, então, para a gente fechar essa aula. Qual a importância da herdabilidade para a evolução? O que vocês acham que é a importância da herdabilidade para a evolução? Ora, a herdabilidade é uma medida da semelhança por parentesco. Se não tiver herdabilidade, será que é possível ter evolução de um caráter contínuo? Vamos olhar para como isso funciona? Eu vou definir para vocês 2 quantidades, tá bom? Resposta à seleção e diferencial de seleção. A resposta à seleção equivale à mudança na média de um caráter de uma geração para outra. Uma definição bem simples, tá, gente? Se a média de um caráter se altera de uma geração para outra, tá bom? E o diferencial de seleção? O diferencial equivale à diferença na média entre os pais que sobrevivem e se reproduzem em relação àqueles que não sobrevivem e não se reproduzem. Então é uma diferença na média dentro de uma geração. Uma diferença na média entre os pais que contribuem para a próxima geração e os pais que não contribuem para a próxima geração. Tá claro? Então definimos 2 quantidades que na verdade são diferenças na média, tá? Diferença na média dentro de uma geração e diferença na média entre as gerações. Olhem esse gráfico. Esse gráfico vai me ilustrar como se dá a resposta à seleção natural ou artificial, tá bom? Eu tenho aqui as famílias colocadas,
Cada pontinho é a média de um casal e a média dos filhos produzidos, tá? No eixo do x eu tenho os valores parentais e no eixo do y eu tenho os valores da prole produzida por esses pais, por esses casais, tá bom? A média da população está centrada no zero por conveniência. Isso é muito comum em genética quantitativa. Para remover efeitos de escala, para remover diferenças na média entre sexos, por exemplo, você centra todo mundo na média do próprio grupo. E você simplesmente representa os indivíduos como desvios a essa média. Então, esses caras aqui são os pais que desviaram para baixo da média dos pais que está no zero. E estes caras aqui são os pais que desviaram para média, da média para cima da média, tá? Para cima do zero. A mesma coisa para os filhos. Então tá. Imagina que isso daqui é um experimento feito por um criador de porcos. E ele pegou e cruzou todo mundo e deixou criar os filhos, e aí resolveu sacrificar os pais e os filhos produzidos que estavam abaixo de um certo tamanho corporal. Ele passou uma linha vermelha aqui e disse: todo mundo que está para cá dessa linha vermelha sobreviveu e produziu filhotes. Todo mundo que estava para cá dessa linha vermelha foi sacrificado. Tudo bem? Qual é o diferencial de seleção? O diferencial de seleção vai ser a diferença na média desses indivíduos aqui, que são os que sobreviveram, em relação à média geral da população. Representei aqui por um parênteses, tá bom? Indicando que é a diferença desta média que está aqui até esta média geral da população que está aqui. Essa é a força de seleção que foi aplicada sobre o caráter. Tudo bem? E a resposta à seleção? A resposta à seleção é a diferença na média dos filhos produzidos por este casal em relação à média geral dos filhos. Está aqui, ó, é essa diferença na média representada em azulzinho aqui. Essa diferença daqui para cá, da média dos filhos produzidos que se sobreviveram em relação à média geral dos filhos que foram sacrificados. Tudo bem, moçada? Ora, essa reta de regressão aqui é a reta que estima a herdabilidade, gente. Essa reta de regressão está me dizendo que nessa situação tem um relacionamento consistente entre pais e filhos. Pais maiores deixam filhos maiores, pais menores deixam filhos menores, tá bom? Ela é uma inclinação que deve estar aqui em torno de 0,6, 0,7 talvez, tá? O que está acontecendo então? Ora, por trigonometria simples, a gente vê que a resposta à seleção vai ser produzida pelo quê? Vai ser produzida pela força de seleção multiplicando a herdabilidade. Isso sai por trigonometria. A herdabilidade, a inclinação dessa reta de regressão, é dada por R dividido por S. Tá claro, gente? E foi assim que as pessoas chegaram na equação de resposta à seleção natural. A resposta à seleção natural vai ser igual ao produto entre a herdabilidade e a força de seleção natural. Repara que sem herdabilidade não adianta eu ter seleção natural, eu não vou ter evolução, eu não vou ter mudança na média do caráter de uma geração para outra. Porque numa situação em que a herdabilidade se aproxima de zero, se eu selecionar os pais menores, por exemplo, o que vai acontecer? Eu vou produzir filhos pequenos e vou produzir filhos grandes. Não vai ter mudança na média do caráter de uma geração para outra. Se por outro lado a herdabilidade se aproxima de 1, ao selecionar os pais menores, eu também vou produzir filhos menores na próxima geração. Então a herdabilidade é fundamental para a gente entender a evolução de um caráter sob seleção natural. Porque a evolução sob seleção natural depende de duas coisas que estão explícitas nessa equação. Ela depende da própria força de seleção natural operando, certo? Se a seleção está atuando sobre os indivíduos maiores ou sobre os indivíduos menores daquela população para favorecê-los. E também depende da herança,
da transmissão da informação genética de uma geração para outra. E é a herdabilidade que mede isso. Portanto, a resposta à seleção natural depende tanto da herança quanto da seleção natural. Nunca dissociem essas duas coisas, porque as duas coisas são fundamentais para entender a resposta à seleção natural. Em outras palavras, não basta ter seleção natural apenas, eu preciso ter herança. Sem herança, eu não tenho evolução. É claro, moçada. E eu acho que isso fecha a nossa aula de hoje.